11 de julho, Café com Deus Pai. Uma visão de fé. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15, nós vemos Abraão conversando com Deus. E Abraão fala para Deus o seguinte: Eu não tenho nenhum filho, então toda a riqueza que eu tenho ficará para algum empregado meu. Então, Deus, lendo agora o versículo mais uma vez, Deus, levando-o para fora da tenda, Deus disse para Abraão: saia da sua tenda, vá lá fora. Deus disse para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E Deus prosseguiu e disse para Abraão: assim será a sua descendência. Quem conhece a história de Abraão sabe que depois de algum tempo, mais ou menos 25 anos depois, ele teve um filho com a sua esposa. E o nome desse filho foi Isaque. Esse Isaque, que foi o filho de Abraão, quando estava da idade de 40 anos, se casou com uma mulher chamada Rebeca. E Rebeca era estéril. Imagine você tendo uma dificuldade de ter um filho depois de 25 anos, e aí esse filho nasce, e aí esse filho se casa com a sua nora, e a sua nora é estéril. Todos deviam ter pensado: Deus me prometeu que a minha descendência seria como o número das estrelas. Mas quando você prossegue na leitura de Gênesis, você vê que Isaque orou a Deus. E Deus fez com que Rebeca tivesse gêmeos. Ela teve Esaú e Jacó. Os dois gêmeos nasceram e de Jacó houve 12 filhos. Esses 12 filhos formaram 12 tribos. E essas 12 tribos formaram as tribos de Israel. E hoje, muitos anos depois, vemos que a nação de Israel tem pessoas espalhadas em todos os cantos do mundo e a descendência de Abraão é uma descendência numerosa. Vamos ler a mensagem de hoje. Costumo dizer que nossa vista pode ser a maior inimiga da nossa visão. A vista é aquilo que enxergamos com os olhos físicos. Ela restringe, confunde e limita nosso alcance, enquanto a visão expande horizontes, pois diz respeito aos olhos da fé. Deus, ao preparar Abraão para uma promessa grandiosa, o conduziu para fora de sua tenda. Lá, a visão limitada e linear dele foi confrontada com a imensidão do céu estrelado, um símbolo poderoso da promessa de uma descendência incontável. Esse gesto revelou a Abraão não apenas uma ideia, mas uma imagem concreta da magnitude do plano de Deus para a sua vida. Algo que palavras por si só não teriam o poder de transmitir. Essa lição vai além da história de Abraão, conhecido como pai da fé. Reflete uma verdade profunda sobre nossa existência. Somos seres chamados a ver além de nossos olhos físicos, a utilizar as lentes da fé, para enxergar além dos problemas e circunstâncias. Minha jornada de conversão a Jesus exemplifica essa transição do limitado
para o ilimitado. Foi um movimento em direção a uma nova vida que eu só teria em Deus Pai. Essa mudança foi o que rompeu com a realidade de um lar disfuncional e abriu meu coração para a grandiosidade das promessas de Deus. Para quem não conhece a história do autor do Café com Deus Pai, o autor do Café com Deus Pai é o pastor Júnior Rostirola. Ele viveu em um lar onde o pai dele vivia embriagado. E muitas vezes ele queria conversar com o pai dele, mas o pai dele não dava atenção para ele nunca. E ele cresceu com uma adolescência em que ele se sentia solitário, onde ele não tinha apoio do próprio pai. E muitas vezes esse pai não fazia coisas indevidas dentro de casa. E ele, aos 13 anos, conheceu Jesus, começou a frequentar a igreja e começou a escrever cartas para Deus. E nessas cartas que ele escrevia para Deus, em 2023, Deus disse para ele reunir as cartas e escrever o Café com Deus Pai. O primeiro ano que ele escreveu esse livro foi em 2023, vendeu 5 milhões de cópias no Brasil. Depois ele gravou, escreveu, pegou mais cartas e escreveu outras versões desse livro. Então, ele, por ter esses problemas com o pai dele, quando ele chegava na escola, ele era tímido, ele era retraído, ele não tinha autoconfiança e as pessoas, os colegas adolescentes, maltratavam ele, dizendo que ele não tinha essa confiança. Mas ele acreditou que Deus tornaria ele um pastor. Hoje, ele é um pastor que prega o reino de Deus. Então, quando ele fala aqui nesse versículo, minha jornada de conversão a Jesus exemplifica essa transição do limitado para o ilimitado, ele está falando disso. Ele conta na vida dele que ele nunca acreditava que poderia ser um pastor. Hoje ele dá aconselhamento para muitos casais, ajuda muitas famílias. Ele é um pastor que é ativo no reino de Deus. E ele fala que nunca ele acreditaria se dissessem para ele lá, quando ele morava na casa com os pais dele, sendo filho de um pai envolvido com bebidas, sendo retraído, tímido, sem iniciativa, com medo, ele jamais poderia ter a visão de que ele poderia se tornar quem ele se tornou. Então ele fala que foi um movimento em direção a uma nova vida que eu só teria em Deus Pai. Tem coisas que eu e você não vamos conseguir viver se nós ficarmos na nossa vista. Nós precisamos ter a visão que vem de Deus, porque eu e você podemos nos enxergar muitas vezes como pequenos, incapazes, fracos, sem estrutura emocional ou força suficiente para levar um projeto, realizar alguma coisa avante. Mas Deus, ele tem a verdadeira visão a meu respeito e a seu respeito. Abraão estava casado com Sara há muito tempo, já tinham tentado ter filhos há muito tempo, e chega um momento em que ele está dentro da tenda dele e ele fala para Deus: Deus, eu tenho riqueza, mas vai ficar para algum empregado meu. Eu não tenho descendência. Deus tira ele da tenda, leva ele para fora e fala: olha para o céu. Conte as estrelas, se você pode contar. E faz a promessa para ele. Imagine que quando Isaac, o filho que nasceu dele, casou com Rebeca, que era também estéril, ele deve ter pensado: acabou a promessa. E quando parecia que acabou a promessa, a nora dele teve 2 filhos. Enfim, o seu neto Jacó teve 12 filhos e se formaram as 12 tribos de Israel, e Deus cumpriu aquilo que prometeu a ele. Muitas vezes nós temos que ter essa visão de fé. Independente da circunstância
que você está passando, é necessário deixar a vista, que é o que nós vemos com os nossos olhos físicos, e olhar para a fé, para a visão que Deus tem. Então, continuando aqui no texto, essa mudança foi o que rompeu com a realidade de um lar disfuncional e abriu meu coração para a grandiosidade das promessas de Deus. A partir de hoje, desfaça-se de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua visão do que Deus quer fazer em sua vida. Assim como Abraão, saia da tenda, eleve seus olhos aos céus e veja a imensidão da bondade e das promessas que o Pai tem a cumprir em sua vida e por meio dela. A frase de hoje é: quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar. Quando nos entregamos a Deus sem reservas, Ele não tem limite para nos abençoar. Hoje é o dia 192 do ano. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 76. Você pode depois ler o Salmo 76. E a palavra-chave de hoje é fé. Você já aceitou a Jesus e está caminhando na fé, na pessoa de Jesus? Quero fazer um convite nesse final dessa mensagem. Se você escutou essa mensagem e você ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitá-lo acreditando que quando ele veio na terra e morreu ali naquela cruz, ele não morreu à toa. Ele morreu para que pelo sangue dele todos nós, toda a humanidade, recebesse o perdão dos seus pecados. Todos nós temos pecados. Ficamos com mágoa de alguém, ficamos às vezes com ira de alguém, às vezes invejamos, às vezes cobiçamos, às vezes olhamos de maneira indevida para o próximo, às vezes queremos tomar vantagem em alguma coisa, às vezes queremos corromper o guarda que vem para nos aplicar uma multa de trânsito por alguma coisa que sabemos que fizemos de errado. Queremos fazer muitas vezes coisas que são erradas. Todos temos pecados, mas Deus enviou Jesus para que, ao morrer na cruz, pelo sangue dele, todos nós pudéssemos ter o perdão dos pecados, dizendo: Jesus me salva. Então, quando você aceita Jesus, você tem acesso como filho de Deus. E Deus quer trazer essa salvação para você. A mensagem que nós lemos hoje mostra o quanto Deus é grande e quanto Ele tem projetos maravilhosos para os que acreditam nele. Muitas vezes a sua vista faz você pensar que a sua vida é limitada, talvez você está cercado por uma situação negativa, por uma dificuldade que você não sabe como resolver. Talvez você está há anos passando por isso. Abraão aguardou 25 anos para que a promessa se cumprisse. O pastor Júnior Rostirola escreveu o Café com Deus Pai em 2023 pela primeira vez, mas ele passou por dificuldades desde os seus 13 anos, até chegar o tempo em que Deus cumpriu a visão dele sobre a vida dele. Assim também, por mais que pareça que a sua situação está há muitos anos e que não haverá saída, Deus, ele tem a visão dele sobre a sua vida. E ele pode mudar a sua vida quando você der um passo de fé. Dê o primeiro passo, aceite a Jesus e ele mostrará a você a visão. Vai chegar o tempo em que ele vai chamar você e vai dizer: ei, sai da sua tenda e vem aqui que eu vou mostrar para você o que eu tenho para você. Então, se você quer aceitar a Jesus e quer ter esse acesso a Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui até a eternidade. Amém.
Com essa simples oração, você recebeu Jesus como teu Senhor e reconheceu que tem pecados e por isso Ele é o teu Salvador, e agora você tem acesso direto a Deus. Você pode orar e falar com Deus e Ele vai ouvi-lo, Ele vai ouvi-la. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, você pode procurar depois. Em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. No capítulo 20, bem no final, tem um texto que mostra que lá no céu tem um livro da vida onde estão os nomes dos que receberam Jesus como você fez agora. E o Espírito Santo, você pode ler em João, o Evangelho de João, no capítulo 16, no capítulo 14 também. Jesus disse que daria o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que guia aqueles que estão com Deus. Ele vai orientá-la naquilo que você precisa para seguir a Deus em todos os momentos. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja próximo da sua casa ou que você se sinta bem para se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que quando você sai das águas, que você está como uma nova pessoa que segue a Jesus. E depois que você está batizada nas águas, você pode participar da ceia, que é uma comunhão onde um pão é partido, e o pão simboliza o corpo de Jesus, e um cálice com suco de uva é servido e simboliza o sangue de Jesus que limpa de todo o pecado. Depois que você aceita Jesus, não significa que você não vai pecar mais. Você vai algumas vezes tropeçar porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas como você recebeu Jesus, o sangue de Jesus vai justificar o seu erro, o seu pecado, e você vai estar sempre como filho de Deus, como filha de Deus. Deixe Deus mostrar a visão que Ele tem a seu respeito. Não ande pela sua vista, mas ande pela sua fé. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor não nos vê como nós muitas vezes nos vemos. Abraão se via como alguém sem descendência, mas o Senhor o via como o pai da fé, como o pai de muitas nações. Por meio de Abraão veio Davi, e por meio de Davi, na sua descendência, veio Jesus. E o Senhor trouxe salvação de um homem que não podia ter filhos. O Senhor trouxe muitos filhos, tanto os israelitas como os filhos espirituais, que quando aceitam Jesus, se tornam os teus filhos. O Senhor também fez isso na vida do pastor Júnior Rostirola, tirando ele de um lar disfuncional e tornando ele o homem que escreveu esse livro que nós estamos meditando, fazendo mudança e transformação na vida de muitas pessoas. Nós vemos com esses dois testemunhos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias na vida de todos aqueles que depositam a fé e a confiança no Senhor. E nós pedimos que nesse momento o Senhor mude a história da vida de todos os que ouvem essa mensagem, que alcancem a visão de fé, a visão que o Senhor tem. Talvez alguém esteja preso em uma vista de um casamento que precisa de uma restauração ou uma reconstrução, vista da renovação da fé, porque está um pouco abatido, um pouco desanimado em relação a alguma situação, seja na vida financeira, na vida profissional, na vida familiar ou em alguma outra área que cada pessoa está passando. Talvez alguém está com algum familiar hospitalizado e pensando: será que o Senhor vai curar? Ou será que já chegou a hora dessa pessoa? O Senhor é que sabe o que é melhor em cada situação. Talvez alguém esteja com algum parente preso e pensando: por que o Senhor não livrou? Quando o Senhor vai salvar? Pedimos que o Senhor salve, pedimos que o Senhor liberte, pedimos que o Senhor cure e restaure
Mas, se for o tempo de levar, que o Senhor traga consolação e paz, e que o Senhor venha trazer a visão que o Senhor tem para cada um de nós, e que possamos viver essa experiência que o Senhor tem para cada um de nós. Como diz a sua palavra lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3: clame a mim, e eu te responderei, e eu te mostrarei coisas grandes e extraordinárias que você não sabe. Como diz a tua palavra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu no coração do homem, são essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam nele. Então pedimos que o Senhor venha fazer essas coisas extraordinárias, maravilhosas, que não podemos ver com a nossa vista, mas apenas com a visão que vem do Senhor. Dá-nos a tua visão e ajuda-nos a caminhar na tua visão, para a glória e honra do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.